Senhor, povo abençoado, pega a sua Bíblia, vamos ouvir e falar com Deus. Dá pausa no vídeo, porque é muito importante que você esteja com a sua Bíblia na mão. Vamos estudar o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, os outros já estão gravados aí no canal. Assista do 1 até o 12 para que você consiga compreender melhor sobre todos os atos dos apóstolos relatados na Bíblia. Claro que não deu para relatar tudo, porque são muitos. Mas peça ao Espírito Santo antes de começar a estudar a palavra, peça revelação, peça que Deus revele para você tudo que você precisa saber concernente a todos os assuntos da Bíblia, do Reino de Deus. Mas neste momento, o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Vamos começar a ler. Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra em que os tenho chamado. O Espírito Santo que disse. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegavam para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Esse João é o João Marcos. Havendo atravessado toda a ilha até Patos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo só por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge de Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Versículo 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Versículo 20. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos. 22. E tendo tirado Saul,
levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar a sandália. 26. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Ele está dizendo que nem aqueles que conheciam as palavras, que liam as palavras de Deus, não foram capazes de reconhecer Jesus. Versículo 28. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que Jesus fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando do madeiro, puseram ele num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Ele está falando dos apóstolos, dos discípulos e daqueles que seguiam Jesus. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós e seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Versículo 34. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. 35. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Versículo 36. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saiba que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas as quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhe falasse estas mesmas palavras. Terminaram a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, o persuadiram e continuaram firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, glória a Deus, que somos todos nós, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que Deus nos deu essa permissão de conhecer Jesus e nos aproximar de Deus, nos tornar filho de Deus. Obrigada, Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus
instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Continuou a perseguição, né, dos cristãos, dos apóstolos que seguiam Jesus. E os judeus continuou não acreditando que Jesus era o Cristo e que Deus tinha enviado ele, que Jesus tinha ressuscitado, Deus o ressuscitou. Eles continuaram não acreditando. Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Pregaram primeiro para a casa de Israel, mas eles rejeitaram. E por isso, para a honra e glória do Senhor, a palavra chegou até a nós e vai chegar até os confins da terra. Se não chegou ainda, vai chegar. Porque, para a honra e glória do Senhor, Jesus morreu por todos nós. E aqui no finalzinho, no versículo 51, fala que Paulo e Barnabé sacudiu contra eles o pó dos pés. Jesus fala lá na frente, lá no Evangelho com os discípulos, que quando eles entrarem numa cidade e aquela cidade não receber eles, que é para eles sacudir os pós, o pó daquela cidade com os pés e ir embora. Não é para levar nem o pó da cidade. Jesus está dizendo, quando ele sacode o pó da terra daquela cidade ali, é como se fosse amaldiçoando aquela cidade. Então, quando alguém falar para você que quer levar o evangelho na sua casa, deixa, permita, não fale não. Porque toda vez que você fala não, é como se você falasse não para Jesus. Os discípulos estão levando a palavra de Jesus, os evangelistas, os missionários, os pregadores, as mulheres de oração, né? Os jovens, tem jovens aí que pregam a palavra, até criança está sendo usada para pregar a palavra. Então, quando alguém for na sua casa ou alguém entrar na sua rede social, marcando com você, para ir na sua casa fazer um momento de oração, fazer uma leitura bíblica, permita, peça ao Espírito Santo que venha antes daquela pessoa. Antes que você decida falar não, fale para Jesus, Jesus, se eu está querendo vir, eu vou deixar. Vem sim. E fale aos nossos corações, eu permito que essa reunião seja feita na minha casa. Eu permito sim que esse momento de oração seja feito na minha casa. Fique à vontade, Jesus, em minha casa. Fique à vontade em meu coração e na minha mente. Eu permito sim que o Senhor venha e faça morada não somente na minha casa, feita de alvenaria, feita por mãos de homens, mas na minha casa, que Deus edificou, que é a casa principal onde Jesus vai habitar o teu coração. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, palavras que você não compreendeu, pesquise. É importante que você pesquise, porque quando você estuda mais sobre o assunto, você tem tendência a entender melhor. O entendimento ele vem de você estudar, então você precisa estudar. Para tudo na vida você tem estudo. Você tem estudo para ter uma profissão. Você estuda para poder ser bem-sucedido. Por que você não pode estudar para conseguir se aproximar ainda mais do reino do céu? Se aproximar ainda mais do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça. Leia a Bíblia, ore e faça momentos de intimidade com Deus.